nosso novo podcast. Quem tem boca vem pra Olsen. E estou com a convidada mais especial que eu poderia ter pensado em começar essa nossa jornada de podcasts, que foi quem inspirou toda essa mudança e esse movimento que fez a gente estar aqui hoje. Então, em primeiro momento, eu vou me apresentar. Meu nome é Elisa Olsen. Eu sou vice-presidente hoje de uma indústria de equipamento médico e odontológico. E começamos e atuamos hoje na linha veterinária também. E como segunda geração, quem trabalha em empresa familiar conhece muito das histórias clássicas quando a gente fala de trabalhar em empresas familiares. E o meu papel dentro da Olsen é pensar e construir como é que esse legado perpetua por mais 40 anos. Somos uma empresa que completamos em 2024, em agosto. Completamos 46 anos. E agora está comigo o desafio de construir os próximos 46. E nessa jornada, encontrei uma pessoa muito especial que já de primeiro encontro, nossos valores se identificaram muito. De fato, desde o primeiro momento em que a gente conversou pela primeira vez, eu acho que foi já um match desde o começo. Então, a primeira convidada dessa nossa carreira de podcasts é a Jodelle. A Jodelle foi fundadora, né? É fundadora da Redora, uma empresa de arquitetura. E vou pedir para que ela se apresente e para que ela conte um pouquinho da Redora, um pouquinho da história da Jodelle, onde a Redora entra nisso. Então, por favor, Jodelle, essas honras. Obrigada, em primeiro lugar, pela apresentação. Bom, o que fez bater o santo entre nós duas foi justamente o que tu falou de ter valores semelhantes, que é se preocupar com as pessoas. E é isso que a gente faz na Redora. Somos uma equipe, né? Eu estou aqui representando a Redora. Mas em cada projeto, em cada situação, a gente sempre coloca como principal elemento para nortear todas as tomadas de decisões as pessoas. E internamente também, né? A Redora se preocupa não só com os nossos clientes, mas com a nossa equipe. Então, esse é um propósito, né? Contribuir na qualidade de vida das pessoas, que a gente quer que a Redora também perpetue e com isso aí. E a gente acredita em coisas muito comuns, né? Que não adianta uma empresa de arquitetura falando de criatividade pedir para que a equipe seja criativa, que faça um bom trabalho, se elas não se sentem assim ali dentro, né? Se elas não se Exato. sentem vistas, como é que a gente vai ver os clientes? Então, acho que é uma das coisas que a gente tem em comum, né? Sim. Conta um pouquinho da história da Jodelle e de onde a Redora nasceu, como ela nasceu. Então, eu, na verdade, desde criança queria ser arquiteta. Até vou tentar resumir. Tu não sabe dessa história, vou contar. Quando eu tinha 9 anos, eu falei para minha mãe: Mãe, eu preciso trabalhar, preciso ganhar meu dinheiro. E a minha mãe, muito querida, levou a sério e conseguiu um emprego para mim com uma vizinha. Ela bordava pijama e eu ia cortar linha, etc. Enfim, 9 anos. E, o ateliê dela ficava nos fundos da casa. E algumas vezes eu via a filha dela fazendo uns trabalhos tipo maquete, coisa assim, não sabia muito bem o que era. E um dia ela me convidou para conhecer a casa dela. E eu vi que tinham vários quadros de arte. E aquilo me encantou. E ela falou: a minha filha que pintou todos eles. Eu falei: é? E o que ela faz? Ela está estudando para arquitetura. É isso que eu vou fazer. Ai, é bonitinha. E ficou, nunca mais tive essa dúvida, assim. Durante a faculdade, às vezes a gente, né, dá uns tropeços e fica insegura, acho que é natural com todo mundo. Mas isso continuou e durante a faculdade, também mais no finalzinho, eu me interessei pela área da saúde, né? Por arquitetura hospitalar, que era mais conhecido o termo. E daí, no trabalho final, foi fazer sobre um hospital. Minha irmã trabalhava no hospital em Blumenau, que é minha cidade natal. Fui lá conversar com o superintendente e ele explicou que se eu queria fazer o hospital que eu queria fazer para a realidade, que era um materno-pediátrico, o hospital estava fadado à falência. Que não, se eu realmente queria, não era o melhor, seria melhor mudar especialidades, porque o hospital materno-pediátrico
A mãe não é doente, as crianças no sul do Brasil estão adoecendo menos, e o que um hospital mais arrecada, digamos assim, é medicação. Então, por isso que não ia ser bom. Enfim, mudei o tema. Ele me convidou para estagiar lá. Então, eu digo que eu tenho muita sorte, porque eu pude aprender com livros e na prática, né? A vivência de um hospital, o que que funciona, o que que não funciona. Enfim, depois me formei, comecei a trabalhar solo, fui para Barcelona estudar sobre crítica e projeto. Aí direcionei também a pesquisa final para o hospitalar. Voltei, fiz especialização. E a Também Redora direcionei para o hospital. também direcionei. E, e o nome Redora surgiu disso, assim, porque na época eu não queria que meu nome é diferente, né, Jodelli. Então muitas pessoas falavam, coloca o nome do escritório, o teu nome, porque é diferente, vai se destacar e tal. Eu não vou fazer isso, porque eu não quero que as pessoas se sintam trabalhando para mim. Eu quero que elas se sintam trabalhando por uma causa. E daí a gente fez toda uma pesquisa, contratou uma empresa de branding e tal. E eles viram que o valor principal era o cuidado das pessoas. Então, as pessoas são o que importam e o fazer do arquiteto é a criação de espaços. Um espaço pode ser uma praça, uma cidade, uma casa, um hospital. Então, é tudo que está ao redor das pessoas. Daí que veio o redor. Ai, que legal. Cara, a gente conversa tanto E e nunca falamos sobre nunca isso, falamos né? sobre isso. E eu não sei se eu já te contei, que é mais uma coisa que a gente tem em comum, da minha história quando eu tinha 6 anos na Olsen. Não? Não? Essa é muito clássica, quem trabalha lá mais tempo viu isso. Teve uma época da Olsen que o pai todos os anos fazia convenções de vendas. E na época era uma fase onde a gente tinha muitas pessoas vendendo a nossa marca, devia ter, sei lá, 150, 200 pessoas. E todos os anos tinha os eventos também de vendas, né? De abertura de ano. E teve um dos anos que o pai sempre teve essa mania. E aí, nesse ano, ele lembra que ele levantou e ele pediu que antes de começar o evento, que todo mundo se apresentasse e falasse de que região atuava, quanto tempo estava na Olsen, porque muita gente trabalhou há muitos anos e as pessoas não se conheciam, porque eram pessoas do Brasil inteiro, né? E aí todo mundo se apresentou, chegou no final, eu cutuquei ele e pedi pra pegar o microfone. Eu tinha o quê? 6, 7 anos. E aí eu falei que meu nome era Elisa Olsen e que eu ia ser a pessoa que ia sentar na cadeira do meu pai. Mentira! 6 anos. Então, desde pequena, eu nunca tive dúvida do que eu queria. Então, é mais uma das coisas que parece que que a gente é parecida. Sim. Uma das histórias que eu adoro te ouvir contar, quando eu te pergunto qual foi o projeto dos teus sonhos, né? Qual foi o projeto que brilhou os teus olhos? Vocês ganharam premiação. Sempre que tu Sim. conta dele, dá pra ver o teu olhinho brilhando. É o Hospital Oncopediátrico Erastinho. Ele fica em Curitiba. É um hospital de quase 5.000 metros quadrados, de alta complexidade. E é um projeto muito especial porque a gente fez ele com todo o coração do mundo, assim. A gente, nossa, se apaixonou pelo projeto no fazer e na entrega, e o cliente também gostou. E a gente toma muito cuidado porque é um hospital pediátrico, mas a faixa etária de atendimento da pediatria daquele hospital é de 1 dia até 18 anos, né? O serzinho de 1 dia até 18 anos. Então, a gente tomou cuidado para fazer ele bastante lúdico, mas não muito infantilizado. Porque ali o adolescente ele já não quer mais ser visto como criança, né? Então, para ser atraente para toda a faixa etária. E deu certo. É muito legal a gente chegar lá e ver que as pessoas se apropriaram do espaço. Tem uma divisória que tem uns círculos e às vezes as crianças sentam lá para ler, para ficar no celular. Enfim. E esse hospital a gente realmente foi feito com tanto coração que a gente se preocupou com todos os pontos da arquitetura, assim, né, para ter uma qualidade visual, qualidade de insolação, iluminação e etc. E enfim, na época o hospital não tinha verba para contratar uma consultoria de sustentabilidade e daí a gente fez o que tinha, tipo, pegou os nossos conhecimentos, né, da equipe e botou tudo em prática. E no decorrer da obra, a empresa que ganhou a licitação, ela queria ter no portfólio construções certificadas LEED. E daí eles contrataram uma empresa.
Enfim, terminou a obra, o projeto ficou idêntico, a obra ficou idêntica ao projeto. Foi surpreendente, assim, que não mudaram nada. E daí eu pedi uma conversa com um profissional da Petinelli, né, que fez a certificação, o que foi preciso mudar da arquitetura para conseguir o selo, né, para estar adequado. E ele disse: Nossa, não, foi uma delícia trabalhar com esse projeto, a gente não mudou nada. Até as cores que vocês propuseram contribuiu para que precisasse menos iluminação artificial. A gente da arquitetura não mudou nada. O que a gente alterou foi climatização, que estava superdimensionado, estrutura, tinha algumas outras coisas, mas não da arquitetura. E daí, com esse hospital, a gente conquistou o primeiro LEED Healthcare do Brasil e o primeiro nível ouro da América Latina. Então, e é muito legal, convido todo mundo para visitar. É onde? É em Curitiba, no Paraná. E o que nos traz aqui, de fato, é um projeto muito legal que a gente fez juntas, né? Que é todo mundo, acredito que conheça o que é Casa Cor. Então, já de um sonho de muito tempo de conseguir fazer a disrupção em alguma coisa, não sabia nomear. Certo dia, e muita gente, como a gente fez um barulho muito grande em relação a isso, né? A esse projeto. Muitas pessoas vêm, ai, de onde é que tu tirou a ideia? Eu falei, eu não tirei de lugar nenhum. A Jodelli foi lá me visitar e me fez a ideia, me deu a ideia, né? Do projeto da Casa Cor. Então, o que te... Acho que a primeira pergunta que eu queria te trazer em relação a esse projeto é... O que te motivou, né? Por que a Olsen passou na tua cabeça? O que te motivou a fazer essa ideia de convidar a Olsen, estar com a Olsen na Casa Cor 2024? Bom, uma longuinha história resumida, vou resumir. Uma grande pequena história. Nos conhecemos porque eu conheci a família Olsen, porque a IBR Engenharia está fazendo o projeto da nova indústria. E eles nos chamaram para contribuir no projeto arquitetônico, na parte conceitual e tudo mais. Foi daí que a gente se conheceu. E me chamou a atenção que os equipamentos da Olsen, tipo, é óbvio e muito conhecido de serem de extrema qualidade, assim. Tanto é que o slogan era, não sei se continua sendo, feito, Olsen, equipamentos feitos para durar, né? Bem. Cumpri muito bem esse slogan. E só que me parecia que eles não eram tão atraentes porque o espaço que eles estavam instalados no showroom talvez faltasse um pouquinho de, digamos que, sofisticação. E para quem acredita, é muito engraçado de ouvir falar o ato falho, né, do entalados com instalados. E de fato a gente simplesmente bota eles ali, né? Enquanto a Sim, gente não cuidava de todo o resto do contexto, né, exato. para onde ele estaria inserido. E é muito natural, assim, por isso que é importante, quando a gente tem uma empresa, é muito importante trazer pessoas de fora para agregar, porque é muito natural que na época o teu pai, né, o seu César, o que ele estava muito preocupado e continua estando é com a qualidade do produto. E não tendo a noção muito clara de arquitetura, ele não vai saber, né? É muito. Então, por isso que é legal sempre estar envolvido com pessoas de diferentes áreas para a gente melhorar todo o Contribui, né? contexto, né, do nosso produto. Então, foi isso que também surgiu a ideia da Casa Cor por isso, para mostrar o quão sofisticada também pode ser uma cadeira médica, odontológica, enfim, os equipamentos da USP. Eu escrevi um textinho que eu queria achar o momento certo para ler, que eu acho que ele traz muito sobre o nosso conceito de sofisticação, né? E o nosso, que eu digo, não é Olsen, é o nosso Olsen Redora, né? Sim. Que tem uma frase que eu sou apaixonada, que é do Leonardo da Vinci. Fala que a simplicidade é o maior grau de sofisticação. Exato. E isso é uma coisa que eu acho que tá muito dentro da raiz da Olsen. E que eu, conhecendo a Redora, a equipe Redora, a Jodelli da Redora, acho que nós compactuamos dessa essência, né? E que Leonardo da Vinci não foi conhecido simplesmente, né, pela arte, mas sim pela ciência, arquitetura, todos os outros contextos onde ele esteve inserido. Mas que tudo que a gente tem construído
e refletido em Casa Cor, ela transforma, né, um ambiente de um consultório que era um espaço estéril num ambiente confortável e acolhedor. E quando tu traz essa questão das linhas contínuas associadas com a natureza, com a questão neurológica, né, o quanto a gente tende a ficar mais em calma, em paz, em um ambiente mais harmônico, o quanto, na verdade, entrando naquele espaço, a gente se depara com um espaço que tem pouquíssimas coisas, mas tem uma sofisticação sem tamanho. Sim. E que é muito sobre isso, né? Sobre como o menos é mais. Uhum. Como a sofisticação, acho que ali a gente conseguiu retratar as duas histórias, o valor das duas empresas. Sim. Que ficou... A gente é suspeito pra falar, né? É. Mas ficou lindo e tem tão pouca coisa. Sim. Né? A gente percebe que não tem aquele excesso de informação, não tem aquele excesso de acessórios, de coisas, de objetos. E ainda assim a gente olha e fala como ficou sofisticado. E puro, né? Como se fosse um... E eu não sei se chegou a falar aqui sobre a questão neurológica do porquê das linhas, que sempre traz bastante. Aqui eu ainda não falei. Que a neurociência aplicada à arquitetura, eu comecei essa pós-graduação. Tem estudos já que comprovam que quando as pessoas estão em um ambiente que tem associação com natureza, a tendência é que elas se acalmem, que elas se sintam mais acolhidas, se sintam mais confortáveis. Então, isso para estabelecimentos de saúde, eu diria que é fundamental. Né? É óbvio que tem que cumprir todas as normativas de vigilância sanitária e demais órgãos competentes, mas a gente tem que garantir a qualidade do estar das pessoas ali, nesses espaços. E quando eu falo de pessoas, não é só o paciente, não é só o cliente, é de quem trabalha. Né? É do dentista, é da recepcionista. Fica lá o dia inteiro, né? Exato, da moça da limpeza, o moço da limpeza. Então, isso que a gente buscou trazer para o projeto. Inclusive, o nosso espaço, ele é um espaço enclausurado, né? Não tem aberturas, que isso é bastante comum em grandes hospitais, mais, né? E daí a gente fez como se fosse uma janela. A gente colocou iluminação, colocou vegetação, mas fechou com vidro para garantir a questão de asepsia, né, de limpeza do ambiente, porque vegetação trazer para o ambiente de saúde é um pouco delicado, porque às vezes pode, né, gerar contaminação e tal. Então a gente busca muito trazer esse contato visual, né, inclusive texturas visuais. Aham. Porque também, né, a textura tem materiais que também a gente não pode usar porque são muito absorventes, aí pode acumular sujeira. Então a gente na parede, em alguns acabamentos, tem o que a gente chama de textura visual. Parece que tu vai sentir, Mas é só visual. mas é só visual porque é liso, possível de ser limpo. Já puxando isso que tu trouxe, uma das coisas que a gente busca criando esse podcast é basicamente a gente conseguir se conectar com o nosso cliente. Uhum. E não só estar no lugar de a gente só vender um produto, de a gente só vender o que a gente faz, ou assim como cadeira e vocês como arquitetura, mas que de alguma forma quem assista isso e quem busque possa aprender alguma coisa. Uhum. E uma das coisas que a gente sente muito estando dentro da Olsen hoje e quando a gente conhece um pouco mais do segmento odontologia especificamente, a gente percebe que o dentista, na sua grande maioria, são formados bons técnicos, mas pouquíssimos olham a sua clínica como um negócio, uma empresa. Na grande maioria, muita gente é apaixonada pela operação, estuda muito a técnica, mas tem dificuldade de sair da cadeira, sair do mocho, que eles falam, né? Sim. E sair dali e pensar no seu negócio de forma estratégica. Dos passos, do que precisa ser feito. E uma das primeiras grandes barreiras que eles passam é escolher o seu consultório, né? Primeiro é assumir a coragem, né? Ter a coragem de não quero ter uma clínica, quero ir por esse caminho. Mas existem muitos problemas que a gente assiste hoje de fábrica e durante muito tempo a gente demorou até a gente pegar esse fio, que hoje uma infraestrutura mal feita, ela impacta nos produtos que estão ali. Exato. Às vezes a luz funciona, o Wi-Fi está conectado, mas a minha cadeira não funciona. É a autoclave que não trabalha da forma que deveria. É o compressor que é irregular e o barulho atordoa.
Então, tem diversos equipamentos dentro de uma clínica que, às vezes, não estão funcionando na sua, né, na sua totalidade por conta de uma infraestrutura mal feita. Então, uma das coisas que eu gostaria de ouvir de ti é... Conselho, se fosse bom, não se cobrava, né? Mas, assim, o que tu diria no lugar hoje que estudou muito pra estar na área da saúde, tem um porquê, Uhum. né? O que que vale? Por que que vale a pena procurar alguém pra ajudar desde a escolha do consultório? Porque eu posso simplesmente escolher um consultório onde já foi uma clínica de alguém e a estrutura está perfeita. Como posso escolher um consultório que tá tudo uma bagunça. Como Uhum. eu posso simplesmente pegar um consultório que um dia foi de um psicólogo, que não tem Sim. nenhuma estrutura da área da saúde. Então, hoje, o que que tu diria que são os maiores desafios que se encontra Uhum. nesse cenário? E o que que tu diria se a tua filha fosse dentista e estivesse passando por isso? Vou falar, tipo, no macro, vou falar tudo que me vem em mente. Em primeiro lugar, fico muito feliz quando o cliente nos procura para essa tomada de decisão. Justamente porque acho que o primeiro, o mais importante é ele entender que público ele quer trabalhar, para entender qual a melhor localização. Aí, ele entendendo a melhor localização, ele tem que consultar se é permitido construir estabelecimento de saúde naquela região da cidade, porque tem no código de cada cidade, às vezes tem determinadas áreas que são só residenciais, enfim. E indo para algo mais específico, se ele vai pegar uma clínica, vai pegar uma edificação, né? Uma sala comercial que já é existente, tem que avaliar como que é a infraestrutura, se é um prédio novo ou antigo, se vai precisar reforçar a questão de capacidade de energia e tudo mais. É algo simples que nem todo mundo se dá conta, é a altura do pé direito, né, do piso até a laje, porque se o pé direito é muito baixo, o foco cirúrgico vai bater na cabeça. Não vai ter espaço suficiente para passar as tubulações de ar-condicionado, que inclusive é algo bem específico, mas que é muito. é, que eu acho que a gente deve divulgar para as pessoas terem. Acertarem mais, assim. Depois da pandemia, teve uma revisão da norma de climatização de estabelecimentos de saúde. Então, hoje, se eu quero fazer tudo como manda o figurino, eu não posso simplesmente colocar um split. Eu tenho que garantir uma renovação de ar, e isso, em princípio, parece excesso de zelo, mas não é, porque isso interfere na qualidade da saúde das pessoas que estão ali, né? Então, tem diversos pontos. Que mais? Que normas que hoje regulam uma clínica? Várias, mas são várias mesmo. A gente tem que pensar. Obrigada pela pergunta, até me fez lembrar outras questões. Tem a RDC 50, e da RDC 50 tem outras RDCs de acordo com o seu estabelecimento, de acordo com o tipo de. Por exemplo, vamos falar de odontologia. Se eu faço um consultório que a gente diz isolado, que é uma clínica com uma recepção e já logo o consultório, eu posso fazer o processo de esterilização no próprio consultório, respeitando o passo a passo correto, né? Lavagem, repouso, secagem, preparo, esteriliza, repouso e guarda. Pode ser feito dentro do consultório, mas se eu tenho uma clínica que tem 3 ou mais, se eu não me engano, 3 ou mais consultórios, aí eu já tenho que ter uma CME simplificada, que é uma central de material esterilizado simplificado. Aí para essa central tem uma RDC. Então tem isso, tem a NBR, se eu não me engano é 7256, que é dessa de climatização. A 9050 de 2020, que é de acessibilidade, porque também tem um ponto importante. A 9050, NBR 9050, ela cada vez mais está atualizando, né? Eles estão atualizando e restringindo mais. É um restringir que para a gente dá mais dor de cabeça, mas que gera inclusão, né? Que é positivo para a sociedade. Mas, por exemplo, na NBR 9050 anterior a 2020,
Se eu tinha uma clínica, um consultório, num prédio comercial, e tivesse um banheiro acessível no térreo, no acesso, já estava ok. Com a 9050 de 2020, aí não, eu tenho que garantir que tem acessibilidade em todos os andares, então precisa ter sanitário no andar da clínica. Quando não tem no andar, aí tem que fazer dentro da sua própria clínica, que é o ideal. E uma pergunta, às vezes, por a Olsen ser uma fábrica da área da saúde, a gente precisa atender diversas normas, né? Exato. E existe ali uma gama de normas a serem cumpridas e que existe um ideal, que muitas vezes é inviável, Sim. e existe o que a gente dá conta de fazer. Hoje, vamos supor, né? Eu sou um dentista e te procuro, Jodelli, quero montar minha clínica, mas assim, não consigo fazer uma estrutura, não consigo gastar 500 mil para fazer uma clínica. A gente consegue viabilizar como é que a gente consegue construir? Ele é inacessível esse custo? Para a gente desmistificar o quanto contratar assessores em algum momento arquitetura, mas em algum momento deixa de ser arquitetura e existem outras pessoas, né, profissionais Sim. que nos acompanham. E o porquê que vale a pena, aonde que tu consegue trazer eficiência, aonde que te ter ao lado traz benefício. Justamente a gente podendo oferecer todas essas informações, a gente vai contribuir para a melhor tomada de decisão, né, desse cliente. Uma clínica, ela pode ser de diferentes preços, digamos assim. A gente tem que saber também qual que é o orçamento previsto para a gente projetar de acordo, porque às vezes tem cliente que não quer falar quanto que ele tem disponível. Daí a gente projeta algo lindo, maravilhoso, que inclusive ele ama, aí vai ver não tem como pagar. Aí tem que refazer o projeto. E se refazer projeto, o nosso fazer é projeto. Daí a gente tem que cobrar de novo, né? Então, mas, enfim, quando já tem tudo esclarecido, a gente faz até ficar perfeito. E também a gente podendo oferecer todas essas informações com segurança, o projeto é barato. Por mais que às vezes tem gente que acha que é caro e tal, um projeto mal feito vai te dar muito mais prejuízo na obra, porque obra é cara. E tu tem exemplo para dar? Ah, Eu acho que às vezes a gente conta com a sorte. A grande maioria das pessoas fala, não, eu vou dar o jeitinho, meu pedreiro conhece, ele já fez outras clínicas. Tem algum exemplo de remendo e de coisas que teve que fazer para remendar uma estrutura mal feita? Agora não me ocorreu nenhuma, mas com certeza já teve. Com certeza já teve. É que também tem coisas que a gente, quando chega na gente, nem tem mais como consertar. Sendo sincero. Precisa uma reforma mais efetiva, assim. Que tá faltando ambiente, o ambiente tá pequeno, enfim, não é. Às vezes, tipo, Já é mais tarde. complicado. Já tá. Já passou o time de resolver. E hoje, se tivesse que dizer uma preocupação dentro dos consultórios, né, que enxergando as pessoas muito técnicas, médicos, porque às vezes os hospitais, a equipe que está envolvida, ela já tem um nível de maturidade maior, né? A briga é sempre como adequar um projeto grande num custo viável. Mas de pessoas que estão sozinhas, né? Dentista, médico, quer montar sua clínica, aonde tu percebe que falta um pouco de conhecimento, que tu pudesse deixar alguma coisa para eles, né? De informação que vai fazer diferença na vida deles, o que é que tu diria? Consultar com pessoas que sabem o que estão falando, né? Porque às vezes eu percebo que tem. Às vezes chega dentista ou médico, o meu amigo médico me falou que deve ser assim, deve ser assado. E às vezes ele estava certo, só que era em 2090, sei lá, 1990, que já teve atualização de norma, né? Então, eu acho que se cercar de profissionais que contribuem para as tuas decisões, especialistas, né? É o mais adequado para economizar tempo e dinheiro, principalmente. Né? E vamos supor, que acho que essa pergunta é importante.
Como é que funciona o teu trabalho em relação a regiões? Tu atende só Florianópolis, atende o Brasil inteiro? Como é que funciona o atendimento da Redora? Sim, hoje a gente atende, tem projetos, já teve projetos em Santa Catarina, obviamente, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas. Então, o foco da empresa é atender o Brasil inteiro, né? Esse é o nosso plano. E como é que funciona tu e a tua empresa estando aqui? Como é que vocês conseguem dar suporte? Hoje, a tecnologia nos ajudou muito. Eu diria até que a pandemia teve o seu lado positivo, que anos atrás era inviável alguém te receber online, né? Uhum. Tu tinha que pegar avião, bater na porta e tal. E isso começou na pandemia e continuou, que inclusive eu acredito que é não só bom para as empresas, como para as cidades, porque é menos carro na rua, é menos avião poluindo, é menos tempo perdido. Uhum. Então foi algo bem positivo. A tecnologia nos ajudou muito e essa nova forma de pensar também. Quando envolve obra, a gente tem equipe parceiros em diferentes locais. Tem um em especial que é o Anderson, que inclusive fez ali na Casa Cor, que ele também atende, faz obras em diferentes locais do Brasil. E então a gente tá bem munido, tá bem apoiado. Show. E tem alguma outra coisa que tu queira trazer em relação à Redora, que tu não tenha falado? Ah, eu não sei se eu não falei ou talvez não fui tão clara, que é essa questão de que a arquitetura represente os valores da instituição. Então, por exemplo, se eu quero que a minha clínica seja uma clínica que demonstre que somos preocupados com sustentabilidade, enfim, a arquitetura tem que representar esses valores, porque o leigo, ele não sabe, mas ele absorve informação. Então, se eu falo que, estou dando só um exemplo que é da sustentabilidade, né? Que nosso empreendimento é sustentável e tem uma arquitetura, sei lá, barroca, uma coisa Uhum. muito rebuscada, não casa. Não entrega, né? Não, não Não passa. entrega, não passa essa sensação para o cliente dele. Então, eu acho que também é algo bem importante, um papel bem importante da arquitetura, conseguir transmitir os valores da instituição. Teve uma coisa que tu trouxe que eu acho que as mulheres têm um pouco mais de facilidade, que é tipo, a nossa vida é um livro aberto. Quando a gente contrata uma arquiteta, a gente gosta de contar onde é que estão nossos sonhos, né? Uhum, Eu passei por isso no momento que eu fui fazer o meu apartamento. E eu acho que a parte mais importante é justamente não esconder as coisas, né? exato. Porque às vezes por vergonha de falar quanto que tem, de falar que não tem É, muito, ou achar que não tem, né? Porque tudo é referencial, sim, né? Tudo depende do ponto de vista. Mas quando se deixa de falar, quando alguma informação não é passada, um pedaço da história não é contada, né? sim. Então, assim, o quanto mais tu consegues absorver quem é aquela pessoa na sua essência, Uhum, mais daquilo tu consegue retratar de fato, né? sim. Então, até de, por exemplo, de saber que ela não tem muito, que é uma das propostas que a gente vem falando, né? Até dos produtos que a gente escolheu pra colocar na Casa Cor, não foi escolher a linha mais cara. Mas foram escolher produtos que mostram que dá pra ser, Uhum, né, refinado, dá pra ser sofisticado, dá pra fazer uma coisa linda e não precisa gastar uma fortuna. exato, Porque a elegância, a beleza, ela tá no bom gosto, exato. né? Ela não tá no quanto a gente gasta lá, até porque dá pra fazer uma coisa muito brega, E gastando muito dinheiro, né? Uhum, Então, de fato, é o quanto a transparência, ela é é importante. importante. Né? Acho que ela reflete muito bem o quanto a pessoa que compra olha pra clínica e vê que, meu Deus, ficou perfeita, Aham. né? Ah, inclusive, antes de eu comentar um pouquinho, antes de vir para cá, eu estava ali na Casa Cor. E estava trabalhando ali, até dar o horário de vir. E daí chegou um cara com mais três pessoas, e esse cara, que eu não sei quem é, ele, pelo visto, já tinha conhecido a Casa Cor e estava trazendo três amigos, dentistas, por sinal. Porque depois eu perguntei. Ele chegou, ele não me viu, ele falou: Ó, aqui é o meu lugar preferido da Casa Cor.
Oh, Ai, mentira. Pronto, ganhou. A arquiteta ganhou. ganhei de um mês. É, mas, enfim, falando dando continuidade ao que tu tá falando, de poder ser franco, né? De ser franco, né? Transparente com o arquiteto, com o engenheiro, enfim. É por isso que também é importante bater o santo. Uhum. Porque tu não vai fazer É igual terapia. psicólogo, né? Tu não vai fazer. Tu não vai fazer terapia com alguém que É. tu não simpatizou. Não vai rolar. É. E às vezes, inclusive, pode acontecer comigo. Pode ser que eu conheça muita coisa e alguém não vai com a minha cara. Não vai funcionar. Não vai. A frustração dá certo. Aham. Então, isso também é importante, assim. E Às o vezes- quanto o nosso trabalho lá, quando a gente falava da fábrica, era muito engraçado. Não sei se tu lembra. Que, de fato, a minha visão é diferente da do pai. Ele valoriza Sim. coisas. E como eu e tu, a gente conversava, a gente pensa a mesma coisa. Aham. Às vezes a conversa, a reunião ia pra um lugar que eu e tu, a gente só se olhava. Sim. E, de fato, a gente já tinha conexão, né? Então a gente se olhava e a gente... Não. Sim. Pode continuar, que eu te interrompi. Não, era isso de Ah, bater tá. o santo. E que, de fato, tem muita relação com a terapia, né? Sim. Porque precisa dar um match pra tu se sentir confortável. Pra expor Pra quanto expor. que tu tem disponível, Uhum. o que te incomoda, o que não. Show. E aí fica o convite, né? A gente abriu aqui esse podcast justamente para contar um pouco o que nos inspirou Uhum. para fazer tudo isso. Eu acredito que esteja sendo um movimento muito importante para a marca, porque a gente está contando uma nova história, né? Desde o lançamento dos produtos, desde como a gente pensou em cada detalhe, né? Historicamente, tudo que a gente trazia de novo sempre foi muito coisas que vinham da cabeça do pai. A inovação sempre dependeu muito dele. Uhum. E tudo hoje, eu falo isso com muito orgulho, que pra mim a liderança é sobre a tua equipe junta ser melhor do que tu. Né? Exato. E hoje eu paro pra olhar, quando eu olho a Casa Cor, as pessoas me perguntam, e chega a ser engraçado, mas eu não fiz absolutamente nada. Além de, a todo tempo, puxar os nossos valores. Aham. Tipo, ó, aqui a gente se perdeu um pouquinho, volta aqui, né? Uhum. Mas o resto, desde as pessoas, né? Gente da estofaria da fábrica, as pessoas envolvidas. Nossa, a questão da criatividade que a gente permitiu que o marketing tivesse, desde a equipe da fábrica, nosso time de mentoria, que é uma pessoa de cada setor. Sim. Foi diversas atividades que simplesmente transformaram tudo que a gente construiu de Casa Coro, tornaram tudo aquilo verdade. Sim, foi muito legal, porque bateu o santo com todos, né? E Uhum. inclusive com a equipe da obra também. Todo mundo estava muito junto e todo mundo muito honesto, comprometido com dar certo, com Com a mesma fazer coisa, acontecer. né? Exato. Quando tem um propósito, tá tudo resolvido, né? Todo mundo É. vai atrás disso. Então, eu diria que convidar a todos vocês. Não sei quando vocês estarão assistindo esse podcast, mas a Casa Cor, em Florianópolis, ela tá hoje onde era o antigo Hotel Maria do Mar, né? Isso. Que hoje é um ambiente do Dimas. Isso. Então, é no João Paulo, onde era o antigo Maria do Mar. Com certeza, se vocês colocarem no Google ali, vocês vão encontrar o endereço. E começamos agora dia 29 de setembro. E a mostra vai até dia 24 de novembro. Isso. E fica o convite especialmente para os nossos clientes, né? Sim. Para vocês poderem visitar, que estar naquele ambiente, eu tenho certeza que quem se conecta com a Olsen Corredor ou com os nossos valores, entrar ali dá uma sensação muito boa, não dá um sentimento muito bom. Então, passem por lá, visitem, né? Vejam o que a gente construiu. E de alguma forma, assistam o que as duas empresas juntas estão querendo trazer para o futuro. A gente fala que desde o atendimento, né? A gente conversa muito sobre atender o cliente com carinho, sabe? Fazer um trabalho diferente, mostrar... Ajudar, né? Ajudar genuinamente. Sem precisar crescer e ser estrela, ser arrogante, tá no meio de, né? Quanto mais a gente cresce, mais distante a gente fica. Mas pelo contrário, de trazer um conceito e uma marca que quanto mais a gente cresce, mais acessível a gente é. Uhum. Então, visitem, né, o nosso espaço lá na Casa Cor. A gente é muito suspeito pra falar, mas ficou muito lindo. Vão lá e tirem suas conclusões. Isso, e batam uma foto, postem, mandem pros amigos. E o convite está feito. Então, muito obrigada por ser a primeira. Obrigada também pelo convite, obrigada por tudo isso. Foi maravilhoso. Ai, tô chorando.
Então é isso, muito obrigada. E aqui fechamos o nosso primeiro podcast. Quem tem boca, vem pra Olsen.